E nesta semana, o Ministério Público Federal notificou o Banco do Brasil sobre a abertura de um inquérito que pretende investigar o envolvimento da instituição no tráfico de escravos do século XIX. Segundo reportagem da BBC News Brasil, a ação inédita no país foi proposta por um grupo de 14 historiadores de 11 universidades. Na ação, eles relatam que o banco tinha entre seus acionistas e fundadores um negociante de escravos, José Bernardino Issá, acusado pelos historiadores de ter sido um dos maiores contrabandistas de africanos na época. Ainda de acordo com a BBC News, esta seria a primeira de uma série de ações pretendidas pelo Ministério Público Federal contra instituições brasileiras públicas e privadas para promover o que a militância de causas raciais chama de, abre aspas, reparação histórica, fecha aspas. Carlo Cauti. A escravidão é considerada aí um crime contra a humanidade. Por isso, segundo o Ministério Público Federal, não prescreve e aí permitiria que ações relacionadas a esse período lá do século XIX ainda possam correr na justiça. Só que escravidão não era crime no século XIX, né? E ainda assim, Carlo, o Ministério Público Federal não tem causas mais urgentes para se preocupar no país, aqui no Brasil, com tanta coisa acontecendo nesse país. E aí eles deixam claro que essa é uma ação inédita e que é uma de uma série de outras, né? Isso pode abrir um precedente. É preocupante. Mas, Paula, acho que assim, hoje estamos no festival do grotesco, né, com essas notícias. Né? Não sei se é cômico, caricatural, é só falta de preparo dessas pessoas, dos historiadores e do próprio Ministério Público, com todo o respeito. Porque, assim, só um brocardo latim, que é a base do direito desde as 12 tábuas de Roma há 2000 anos. Nulla crime, nulla pena sine legge. Não existe crime, não existe pena, se não existe uma lei. E na época não existia uma lei que proibia a escravidão. Existiu depois. Né? O Banco do Brasil... ele foi fundado em 1808, quando, infelizmente, todos nós aqui condenamos a escravidão, mas naquele momento era legítimo, era legal fazer isso. Se fosse assim, vamos então condenar os antigos egípcios, porque escravizaram o povo judaico há 5.000 anos, ou vamos condenar os gregos modernos, porque Aristóteles tinha escravos, ou vamos voltar à época das guerras púnicas com os romanos, porque escravizaram os habitantes de Cartago? Não faz sentido nenhum, né? É justamente por isso que existe a irretroatividade da ação penal, que é outro princípio jurídico que todo mundo na comunidade jurídica deveria conhecer muito bem e que deixa esse tipo de ações no âmbito do absurdo também. Agora, só para a gente entender um pouco o contexto, para o nosso público também entender do que estamos falando. Existem 4 problemas nesse tipo de ação. Um problema jurídico, um problema histórico, um problema econômico e um problema político. O problema jurídico é justamente esse, é a prescrição, ou seja, a falta de punibilidade por atos, por quanto possam ser abomináveis no passado, que não faz sentido nenhum. Inclusive, o fato que eles alegam que é um crime que não teria prescrição, porque seria considerado um crime contra a humanidade, desde quando? Isso depois da Segunda Guerra Mundial, não antes da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, a escravidão ainda hoje é praticada, por sinal, em vários países do mundo, infelizmente. Então, é algo que existe. Então, é crime para quem? Né? Para onde? Qual que é o critério que prevê isso? Ou, se quiçá, a Constituição brasileira, perfeito, de 88, para frente, não para trás. Né? Além disso, os pais não pagam pelas penas, ou melhor, os filhos não pagam pelas culpas dos pais, especialmente em âmbito penal. Então, não tem nada a ver isso. E no âmbito civil também, como a gente vai chegar até lá? Mas o ponto mais grave, como você falou, Paula, é que eles estão acusando o Banco do Brasil de ter tido envolvimento na época da escravidão, sendo que foi um só dos sócios que eventualmente teria tido, ou seja, eles estão fazendo uma enorme confusão entre pessoa jurídica, Banco do Brasil, e pessoa física, que é um dos sócios. É como querer fechar empresas ou condenar empresas se um dos sócios comete algum crime na pessoa física. Não faz sentido nenhum um tipo de raciocínio como esse. Mas pior ainda, aí você vê o despreparo das pessoas, porque aí, nesse caso, é falta de leitura mesmo, eles falam do que não sabem, evidentemente. O Banco do Brasil de hoje não é o Banco do Brasil que foi fundado em 1808. Quebrou 3 vezes o Banco do Brasil. 3 vezes o Banco do Brasil, 3 vezes novas pessoas jurídicas foram recriadas. Então, não faz sentido nenhum isso. Inclusive, aí você vê, de fato, temos um problema grave com o preparo acadêmico no Brasil.
Um dos fundadores da segunda edição do Banco do Brasil, em 1851, foi o Barão de Mauá, que foi um dos primeiros capitalistas brasileiros de verdade, não ligados à escravatura, não ligados ao campo, mas ele queria uma indústria para o Brasil e era justamente um dos maiores críticos da escravidão. Ele lutou para a abolição da escravidão e por isso também entrou em contraste com a elite da época. Então, eles querem condenar o Banco do Brasil, que em tese, segundo a ideia deles, teria sido fundado por um dos maiores opositores à escravidão. Então, é isso, de fato, se não fosse trágico, porque isso vai ter consequências jurídicas para o banco, você vai ter que enfrentar um processo, vai ter custos, seria cômico, evidentemente, seria cômica uma notícia como essa. Mas também, outro ponto, desculpa, só para terminar esse ponto, Paula, que eu estou me alongando, mas só para a gente entender o nível da coisa. Eles estão utilizando como desculpa jurídica o fato que no site do Banco do Brasil a propaganda diz que estão no Brasil há mais de 200 anos. Ou seja, uma propaganda que é por si só o instrumento de ficção, agora tem valor jurídico, não faz sentido nenhum, né? E a última coisa que eles estão usando como precedente é o fato que o Bank of England teria possuído escravos durante a época em que a escravidão era permitida no Reino Unido, inclusive no Brasil foi proibida por causa do Reino Unido, mas esse caso foi o Bank of England possuir isso na pessoa jurídica, ou seja, a entidade, que é a mesma desde então, não foi refundada tantas vezes quanto o Banco do Brasil. Então, nesse caso, poderia eventualmente ter um mínimo de base jurídica, mas mesmo assim, o Bank of England não foi condenado. Ele que aceitou uma reparação que é mais moral do que jurídica, porque, obviamente, eles sabiam muito bem que se chegasse num processo, a própria qualquer corte britânica teria dado razão para o Banco da Inglaterra. Então, não faz sentido nenhum e me surpreende como o Ministério Público Federal, que no Brasil consegue, ou melhor, a justiça no Brasil como um todo, no Brasil consegue desvendar 8% dos homicídios no Brasil. 92% dos homicídios do Brasil não tem um culpado. 2% dos assaltos que todos os dias deixam a vida dos brasileiros no inferno são solucionados e vai procurar trabalho, algo que aconteceu há 200 anos atrás. De novo, se não fosse trágico, porque é um desrespeito com os brasileiros pagadores de impostos, seria cômico, considerado todo o despreparo dessa turma de pesquisadores e também de promotores. Bom, Ana, quero te ouvir depois desse contexto histórico trazido pelo italiano Carlo Cauti. Acho que esses 14 historiadores das 11 universidades têm muito ainda que aprender aí, Carlo. Ana, quero te ouvir também dessa... Você já pensou se a moda pega, hein? Acho que o Cauti esgotou esse tema de uma maneira brilhante, né? A única coisa que eu reforço é o Ministério Público não tem mais nada para fazer, não tem nada melhor para fazer pela atual sociedade brasileira. Mas, de novo, Paula, é uma falácia da esquerda radical hoje infiltrada no judiciário, no legislativo, nas escolas, né? Que é exatamente... ontem o próprio ministro Barroso disse no discurso dele o racismo estrutural. Estamos falando de um país, né, misturado, bonito, cheio de etnias e origens, e todo mundo convive muito bem no Brasil com isso. E aí vem a história do racismo estrutural, que é um discurso ativista importado daqui dos Estados Unidos, né? Isso aí é a escola, é só entender o que é a escola de Frankfurt que você vê que vai agora existir esse tipo de discurso em praticamente todos os segmentos da sociedade que prestam um pouquinho de atenção e sabem como algumas mudanças são feitas com esse discurso partindo aqui dos Estados Unidos. Porque no Brasil parece que a gente não importa as coisas boas dos americanos, né? A liberdade de imprensa, a primeira emenda, a liberdade de expressão, a liberdade de você defender a sua propriedade, sua família com porte e posse de uma arma. A gente só importa as porcarias de uma esquerda ultra radical, escola de Frankfurt, e que também encampa esse discurso aqui, Paula. Nomes de escolas de pais fundadores aqui agora são apagadas. George Washington, John Adams, não, porque eles tinham escravos, porque eles fizeram parte de uma geração que conduzia a escravidão de uma outra maneira. É o contexto que o Cauti disse, né? Nós estamos falando de 1800 e não de 2023. Hoje nós sabemos que muita coisa no passado estava errada e que hoje já foi corrigida.
Mas, Paulo, para finalizar, a loucura nesse discurso é tão grande que, acredite se quiser, teve uma escola aqui no norte de São Francisco, uma escola chamada Abraham Lincoln, e que os políticos da região queriam trocar o nome de Abraham Lincoln porque disseram que o presidente americano Lincoln era racista, Paula. Era racista. O presidente da Guerra Civil Americana, exatamente embasada, né, na libertação dos escravos, na tentativa de libertação dos escravos pelo norte, e eles disseram que não, que tinha que mudar o nome porque Lincoln era racista. Não dá nem para conversar com essa gente. Não dá para discutir esse povo que quer fazer o revisionismo histórico, né? Alexandre, quero te ouvir também. Paula, eu considero o ponto mais alto da poesia brasileira o Navio Negreiro, de Castro Alves. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta covardia, tanta infâmia e covardia, né? É um maior libelo contra a escravidão. Só que a escravidão fazia parte dos costumes da época e não era crime. Como é que vai punir alguém por isso? Acabou a escravidão. Acabou com várias leis, a lei do ventre livre, a lei dos que já nasciam livres, né? Os sexagenários ficavam livres, né? E, por fim, veio a Lei Áurea, né? Será que a gente vai lá atrás, vai para a África para ver quem vendia os escravos? Quem os aprisionava e entregava para os portugueses ou para os ingleses, ou seja lá quem for? Meu Deus do céu, né? Eu acho que essa história desses historiadores, meu Deus, né? Eu acho que está no mesmo balaio do golpe de Cabral de 1500. A mesma coisa, é um passado, aconteceu, né? Nós criamos uma sociedade maravilhosa, mista, mestiça, transgênica, né? Com africanos, europeus, asiáticos, e vivemos muito bem. Aliás, não quero glorificar isso, mas deu muito certo, né? Deu uma raça bonita, né? Com um espírito diferente, né? Que outro país do mundo não tem. Só que a gente está desperdiçando isso, jogando fora as energias com essas bobagens, em vez de usar a nossa energia, a nossa força para aproveitar o nosso grande potencial e ensinar para as pessoas, passar conhecimento para as pessoas, para que venha um bem-estar muito maior pelo mérito de cada um.